Alô, guitarristas, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio da série Oficina de Construção de Frases. Aqui você aprende como criar suas frases e ideias na guitarra na hora de improvisar. Meu nome é Thiago e o tema dessa aula de hoje aqui é como criar frases 2-5-1 menor sem pensar em escalas. Vamos nessa. Então vamos lá, só para te contextualizar, vamos pensar o seguinte. Primeiro, o que é 2-5-1 menor? Né? O 2-5-1 menor é a progressão que resolve no acorde menor. Então, por exemplo, geralmente o 2 ele vem meio diminuto, estou fazendo aqui para Dó, né? Então o 2 vem meio diminuto, o 5 geralmente é quinta aumentada, ele tem nona menor, nona aumentada, geralmente ele tem uma dessas tensões assim, quinta aumentada ou bemol 13, geralmente você faz isso para conduzir para o menor, ele conduz melhor para o menor. Obviamente não significa que você não possa usar um 13 para resolver no menor, mas é mais comum você usar o B13 para resolver no menor, tá? E depois quando você chega no 1, o 1 é menor, senão não era 2,5 para chegar no menor, né? Tá? Então a progressão aqui, por exemplo, em Dó fica Ré meio diminuto, Sol 7 com a quinta aumentada, chegando no Dó menor. Beleza. Agora, o que é criar frases? Bom, ao contrário do que geralmente se pensa, criar frases, geralmente as pessoas pensam o quê? Eu vou criar do nada, eu vou, baseado nas escalas, eu vou criar as frases. Mas não é bem assim, não. Criar frases é você elaborar ideias a partir de algumas outras ideias que já existem, vamos dizer assim. Que aqui, no método DNA da improvisação, eu chamo de matrizes. Então essas matrizes, elas são os elementos, literalmente elas é que são as palavras que você vai usar para conectar e formar as suas frases. As escalas, as notas das escalas, elas, se eu fosse fazer uma comparação, seria mais como se fossem as sílabas de palavras. É muito difícil você, sem referência nenhuma, você criar frases a partir das notas de uma escala. Se você nunca tirou uma frase ou nunca ouviu alguém tocar essas frases, nunca parou para analisar nota a nota ali o que esse cara está fazendo, você só sabe o shape da escala, dificilmente você vai chegar numa frase que te satisfaça, que seja legal para você, que você ouça e fale assim, nossa, isso está bonito. Por quê? Porque é muito aleatório você pegar as notas das escalas e combinar, né? Depois de um tempo que você já passou por esse processo das matrizes, ou conscientemente ou inconscientemente, tipo, você foi aprendendo com a vida, o cara que passou por isso, ele tem essas ideias de matrizes na mão dele e ele combina as notas das escalas. Mas, na verdade, o que ele está fazendo é acessar essas estruturas que você precisa ver primeiro. Então, é importante desmistificar isso e você entender que criar frases é variar de acordo com a linguagem que você quer tocar. É muito idiomático. Essa comparação é a melhor que tem, assim, que eu acho. Que você pensar nas escalas, em notas das escalas, é como se você estivesse tentando juntar sílabas aleatórias para formar frases. Dificilmente você vai conseguir obter sucesso em formar uma frase, vamos supor, numa outra língua que você não conhece, dessa forma. Vai ser muito aleatório. Então você primeiro precisa de umas estruturas para internalizar essas estruturas e daí você cria as suas frases combinando essas estruturas, assim como a gente faz em português, entende? Você não aprendeu, você não vai sair juntando sílabas aleatórias, ba, le, din, dom, sabe? Você não está falando nada, você precisa primeiro pegar as palavras e mais do que as palavras, você precisa aprender como encaixar essas palavras, sujeito, verbo, complemento, algumas coisas que fazem sentido para quem está ouvindo do outro lado. E outra coisa, outro ponto o que é, então, improvisar sem pensar em escalas? Bom, aí depois que você já internalizou essas matrizes, essas ideias que vão construir as suas frases, depois que você já internalizou, chegou a um ponto de estar com elas num nível subconsciente, elas vão sair sem você pensar. Então, as escalas estão embutidas nessas matrizes,
os arpejos, as notas cromáticas, todos esses elementos já estão embutidos e como você já chegou num ponto de internalizar, de estar subconsciente para você, você não está pensando nas escalas, você está tocando as escalas, mas você não está pensando nas escalas. Então, vamos começar pelo 2, pelo segundo grau. Primeira coisa é o seguinte, como é que a gente vai solar por cima desse acorde? E aí eu vou te dar duas perspectivas aqui. Uma de um jeito mais tradicional e outra do jeito do método DNA da improvisação. Então, olha só. O jeito tradicional é pensar o quê? Pensar em escalas. Então, quando eu faço esse acorde de Ré meio diminuto, eu vou pensar em escalas. Então, a possibilidade que eu tenho aqui é de escala lócreo ou lócreo com nona maior. Né? Até funciona. Né? Por exemplo, se eu colocar aqui um acorde 3, 4. meio diminuto rolando, eu posso fazer a escala. Ela funciona, aliás, essa escala ela se encaixa perfeitamente nesse acorde. Ótimo. A grande questão é que, pelo jeito tradicional, eu vou ter que ficar pensando nas escalas e eu vou ter que ficar fazendo cálculo para improvisar. E isso vai tirar a minha velocidade de raciocínio e a minha capacidade de conectar um acorde no outro. Por quê? Porque numa música eu não vou ficar aqui 10 minutos nesse acorde para dar tempo de pensar. Não, ela geralmente vai acontecer assim, ó. E já mudou, e assim vai, né? Por quê? Quando eu estou tocando num ambiente que tem uma harmonia dessa, numa música que tem uma harmonia que geralmente tem essas progressões 2/5, essas progressões acontecem muito rápido. E pensar nas escalas para tocar vai me levar a travar. Eu não vou conseguir, porque eu simplesmente vou ficar pensando para acessar uma escala toda a vida. Não vai rolar. Agora, eu vou te dar uma outra visão, que é a visão do DNA da improvisação, que é o quê? Eu vou desenhar, eu vou aprender as matrizes para desenhar esse acorde melodicamente. E assim, de cara você percebe o seguinte, que esse acorde de Ré meio diminuto, se você tira o baixo, ele é um Fá menor. Então, o que acontece? No método DNA da improvisação, eu vou aprender, através das matrizes, a internalizar movimentos melódicos para desenhar melodicamente, criar linhas melódicas para um acorde maior, menor, nesse caso aqui, menor. Então, se eu sei tocar por cima do acorde de Fá menor, por exemplo, mas não é que eu estou tocando a escala de Fá menor ou que eu estou tocando um arpejo de Fá menor. Eu sei criar melodias em cima de Fá menor por conta das matrizes. Quando eu sei fazer isso, o que acontece? O resultado é que eu acesso esse acorde, a escala está embutida, mas não necessariamente eu estou pensando na escala. E por que essa maneira de acessar o som, de acessar as frases, te leva a improvisar sem pensar em escala? Para começo de conversa, porque você não está vendo as escalas, você não depende de shape de escala para tocar. E outra coisa é que esses movimentos, essas matrizes, elas são internalizadas. Então, por exemplo, eu vou colocar o backing track aqui e vou tocar um pouquinho por cima, utilizando essas ideias matrizes sobre Fá menor, que vai resultar que vai funcionar bem por cima do Ré meio diminuto. Saca 3, só como que soa. 4. Sacou? É diferente. Então eu estou usando aqui várias matrizes que eu já internalizei. Na verdade, eu não escolho elas. Elas vão acontecendo na minha mão, porque eu treinei elas várias vezes até isso ficar subconsciente para mim. Então eu vou fazendo escolhas e vou combinando, assim como eu estou combinando as palavras agora para me comunicar com você. Eu já sabia que eu ia falar, eu já tinha definido para dar essa aula aqui, eu já tinha definido que eu ia falar do 251, que eu ia começar primeiro a falar do 2 e assim por diante, falar acorde por acorde, mas eu não tinha definido palavra por palavra para te falar. Agora, como eu sou fluente na língua portuguesa e eu sei as nuances da língua, ou seja, as matrizes da língua, eu consigo estruturar as minhas frases. E é isso que você tem que pensar. E se você só pensar nas escalas e tentar criar uma melodia a partir disso,
É muito vago, é aquele exemplo que eu dei anteriormente, é como se você pegasse sílabas soltas e tentasse formar frases. Dificilmente você vai conseguir criar alguma coisa que faça sentido. Obviamente em português você faz, porque isso já está natural para você, e você já sabe as matrizes do português. Mas se você tentar fazer isso com, sei lá, com inglês, você dificilmente vai conseguir. Para não dizer impossível se você não fala a língua. Entendeu? Então, a dificuldade de colocar a teoria na prática vem daqui. De eu pegar uma coisa que está muito fragmentada, como por exemplo as notas de uma escala, e tentar construir ideias. É por isso que a sua teoria não vai para a prática. Agora, a partir do momento que você focar em internalizar as matrizes, assim como você já deve ter internalizado os shapes das escalas, por exemplo, sei lá, os shapes da pentatônica, os shapes da escala maior, shapes de arpejos, que são coisas importantes, mas que não é o que vai te levar a improvisar com fluência e não vai desenvolver o seu fraseado. Então, se você foca agora em internalizar estruturas melódicas que fazem sentido, essas estruturas vão pular na sua mão. Isso é óbvio. Então, o que acontece? Do jeito tradicional, você vai achar que improvisação não dá para você. Entendeu? Você vai realmente pensar, cara, isso aí não é para mim. E de fato não é. Acho que qualquer pessoa que tentar por esse caminho não vai se sentir frustrado. Saiba que todo mundo que improvisa bem, ele absorveu a linguagem, as matrizes, de um jeito ou de outro. Pensa numa coisa, se a gente fizer uma analogia, eu colocar um prego na parede com um martelo, é óbvio que é possível, né? Mesmo que a minha habilidade de colocar um prego na parede não seja tão boa assim. Agora, com a mão, nem se eu tiver habilidade, eu vou conseguir, entende? Porque eu não estou usando a ferramenta certa. Então é mais ou menos por aí. E você repara que isso aqui já te leva a fazer com que o solo soe legal e diferente. Eu vou até recortar agora aqui algumas ideias, vou te dar alguns exemplos. Olha só, dentro desse acorde você vai fazer isso aqui, ó. Olha como soa. 3, 4. Eu poderia fazer outras aqui, como por exemplo. Mas fica com essa aqui. Toca isso por cima de um acorde meio diminuto assim que você vai ver que soa. Bom, o segundo passo é tocar sobre o acorde de quinto grau, né? Então esse quinto grau aqui vai ser alterado para fazer esse 2, 5, 1. Beleza. Então como é que a gente vai fazer? Primeira coisa é entender o que eu posso fazer. Tem o jeito tradicional e tem o jeito método DNA da improvisação. Então, ó, qual é a maneira, o método tradicional? É você acessar esse acorde através das escalas. Então, por exemplo, um acorde alterado, você tem a possibilidade da escala alterada. Tá? E aí ela soa legal. Aquele mesmo esquema. Eu vou colocar aqui um acorde alterado 3, e vou tocar a escala. Ó. Funciona super bem. A questão é a seguinte. A dificuldade vai vir em você conectar um acorde no outro, pensando em escalas. Quando você pensar em escalas, você vai, no meio do caminho, talvez você já passe por isso hoje, no meio do caminho, quando troca de acorde, você não sabe como que você faz para transformar a tua ideia na próxima escala. E você não consegue, por conta disso, passar por progressões complexas. Esse é o jeito tradicional, mas agora, pensando no jeito método DNA da improvisação, que é o quê? Matrizes. Eu vou acessar esse acorde através de matrizes. E eu vou te dar aqui algumas ideias. Essas ideias de matrizes, elas estão baseadas na matriz principal de acorde alterado, que é essa aqui. E tudo vai girar em torno disso, ó. Aqui eu tenho algumas matrizes, por exemplo. Olha como soa. Já conecta
totalmente diferente. Você percebe? 3, Ó, 4. já funciona diferente. Então, o lance é o seguinte, é você automatizar essas matrizes alteradas também na sua mão, entendeu? E eu vou te passar aqui algumas ideias para você já começar a fazer 3, agora. Por 4. exemplo, isso aqui, ó. Olha aqui, ó. Fazer lento. E ela vai soar assim. Esse tem que ser todo treinado nessa articulação. Então você percebe que é mais do que você saber uma digitação de escala e tentar criar alguma coisa na hora. Por quê? Porque ainda tem a questão rítmica, tem a questão da articulação, tem todas essas questões que como é que você vai resolver isso na hora? Você precisa já ter passado por esse caminho antes. Então, ó. Aí começa a sair. Então, ó, pega essa ideia aqui. Vou te dar uma outra ideia aqui, que é esse aqui, ó. Ó. Um pouco diferente da matriz. Você vai fazer. Pega aí. Olha como soa. Ouve como soa. Saca só. 3, 4. Já é totalmente diferente, porque tem todos os elementos que você precisa, que você vai encontrar numa melodia, que tem a escala ali, tem notas cromáticas, tem articulação e tem a questão rítmica que já está resolvida e as notas de apoio já estão no lugar. Então o que eu estou fazendo? Eu estou falando frases agora, eu estou aprendendo estruturas dessa língua chamada improvisação na guitarra. E quando eu faço isso, eu vou absorvendo essa parte mecânica, que é extremamente importante para eu falar essa língua. Terceiro ponto aqui dessa aula é a gente falar da resolução, falar do acorde menor que você vai chegar para fazer esse 2/5 menor. Beleza. Então, a gente passou o Ré meio diminuto, o Sol 7 alterado e agora chegou a hora de resolver, né? Só que a gente está vendo aqui acorde por acorde. Legal. Então, a primeira coisa é, a gente está fazendo aqui 2/5 para Dó menor. Então, o que eu faço para esse Dó menor? Primeira coisa é pensar em não pensar o que eu faço para esse acorde de Dó menor. Por quê? Que se eu ficar pensando, eu travo na hora de tocar, que é o jeito tradicional, e a gente já viu aqui hoje. Qual é o jeito tradicional? Eu vou pensar numa escala possível para esse acorde, e a escala possível tem um monte. Eu posso tocar por cima desse Dó menor, posso tocar a escala menor harmônica, eu posso tocar o modo, o eólio, eu posso tocar o dórico, eu tenho várias opções para esse acorde, mas a questão é que definitivamente eu pensar numa escala para eu tocar sobre esse acorde vai fazer com que eu me atrapalhe na hora de criar. Então o que eu tenho que fazer? Método DNA da improvisação. É uma outra maneira de ver isso, que é o que? Eu vou, antes de improvisar sobre um acorde, sobre uma progressão 2/5/1, eu vou aprender e automatizar matrizes para o acorde menor. E eu vou deixar essas matrizes na minha mão de uma maneira piloto automático. Eu não vou pensar no que eu vou fazer. Eu penso antes, defino o que eu quero, treino, absorvo isso para depois acessar essa linguagem na hora que estiver rolando um Dó menor. Então, por exemplo, agora, só de falar que é Dó menor, eu tenho várias ideias que vão surgindo aqui. Ó. Eu fico tocando Dó menor toda a vida. Ó.
ideias. Então eu consigo transitar pelo braço da guitarra através das matrizes. E eu vou te dar aqui algumas ideias para você já usar. Lembrando aqui que eu fiz aqui pro Ré meio diminuto, Sol 7 aqui, eu vou manter no mesmo lugar aqui para Dó menor. 3, então, ó, por exemplo, 4. Isso aqui é uma ideia bem comprida, mas vamos lá. Essa é uma frase que você pode utilizar. Ó. Olha como que ela soa. 3, 4. De novo. Eu poderia modificar ela? Poderia. 3, fazer variações 4. dela. Ó. Botei notas cromáticas no início. Ó. Eu posso fazer. Coloco só uma depois. Ó. Em suma, quando eu tenho essas matrizes na minha mão, internalizadas, elas soam na hora que eu estou tocando. E é por isso, esse é o porquê que as matrizes, essa metodologia do DNA te leva a improvisar sem pensar em escalas. Porque você está colocando na sua mão de uma maneira, você está automatizando isso, da mesma maneira que você fez com arpejos, com shapes de escalas, que agora, quando você vai solar, soa escala porque você praticou isso, a sua mente ela faz isso. O que você mais dá para ela repetindo é aquilo que ela vai acessar depois, sem você nem controlar. Então, dá para ela aquilo que você gostaria de tocar, que você vai automatizar, e depois quando você for tocar, você vai perceber, quando você for improvisar, você vai perceber que soa isso na sua mão. E isso aqui é o seguinte, cara, se você pensa, cara, eu não consigo pensar rápido para improvisar. A questão é, quando você está ouvindo um cara tocando e ele toca muito bem e ele transita pelos acordes rapidamente e conecta, a sensação que a gente tem de imediato, quem está de fora, é que o cara está pensando para acessar aquilo, mas na verdade ele não está, aquilo tudo já está pronto. Não é que o solo está pronto, mas é que ele faz escolhas maiores, ele não faz escolha nota a nota. Assim como você não faz escolha sílaba a sílaba para falar, você faz escolhas maiores. Você faz escolhas de sujeito, verbo, complemento de uma vez só, é ou não é? De frases que às vezes até a sequência está pronta, como por exemplo, por incrível que pareça. Às vezes você fala isso, cara, por incrível que pareça eu cheguei lá e o cara... Tá vendo? Essa estrutura, você só pensou nela e ela veio pronta. Por incrível que pareça. 4 palavras seguidas. Você não escolheu. Você já praticou isso e já sabe que é uma maneira de você se comunicar dessa forma. Então, o grande lance quais são essas estruturas que eu preciso internalizar. Essa aqui é uma delas que você precisa. Ó. É uma frase baseada em matrizes. E a matriz principal que está acontecendo aqui, ó. A matriz principal dessa frase é a matriz 1.2 do DNA da improvisação. Então, você pegar isso aqui e automatizar através dos estudos que estão no DNA, você vai ter esses sons na sua mão também, sacou? E aí as frases começam a ficar assim. Eu vou agora improvisar 3, 4. sem ficar pensando, sem escolher muito, ó, por cima desse acorde. 3, 4. O passo dessa aula de hoje é o seguinte, é conectar a progressão 251, uma vez que a gente viu cada acorde. Então, vamos lá, novamente, o jeito tradicional é você ficar pensando em escalas para tocar, isso vai te impedir de ter fluência, talvez você já passa por isso, com certeza. Se você pensa em escala para tocar, definitivamente você vai se sentir travado para tocar numa progressão como essa. Por quê? Porque você não consegue conectar as suas ideias, entende? Você não consegue você não consegue ligar uma coisa na outra. Agora,
de acordo com a visão do DNA da improvisação, eu vou, na verdade, ter internalizado as matrizes para andar em cada um desses acordes primeiro isoladamente, depois eu vou conseguir simplesmente fazer escolhas mais simples e a parte mecânica já tá toda pronta e eu crio com isso, assim como eu estou criando agora para falar com você. Então, eu vou colocar aqui agora um backing track que toca toda a progressão e vou solar um pouco por cima dela, depois eu falo, recorto algumas ideias e te mostro com mais detalhe, ok? 3, então vamos lá. 4. Em suma, o que acontece? O que eu estou pensando aqui? Eu não estou pensando na escala, eu só sei o lugar que eu quero solar. Então, por exemplo, o Ré meio diminuto, eu vou fazer Lá bemol maior, ideias que eu tenho sobre Lá bemol maior ou Fá menor. Então, por exemplo, Fá menor vai soar sobre o Ré meio diminuto. Então, essa aqui é 1. Aqui também. E eu estou tocando as matrizes. Por exemplo, quando eu faço... Sacou? Quando eu venho para o Sol 7 alterado, eu posso continuar com essas ideias em Sol sustenido menor, né? Lá bemol menor. Que vai soar por cima do Sol 7 alterado. Aqui também. As matrizes. E aí ideias por cima dela. E o acorde de chegada, Dó menor, eu vou solar sobre Mi bemol maior ou o próprio Dó menor mesmo. Então eu tenho aqui agora algumas ideias para você. Por exemplo, vou recortar algumas ideias dentro desse pensamento 3, das matrizes. 4. Ó, vamos lá. Por exemplo, isso, eu tenho que escolher uma, né? Então, o Ré meio diminuto. Aí entra o Sol 7 aqui. Pronto, ó. Essas são algumas ideias que você pode fazer com as 3, matrizes. Então, 4. ó. Ó. Posso fazer, né? Ó. Aqui virou Si maior, que na verdade é Sol sustenido menor. E eu vou chegar aqui na quinta de Dó menor, vai dar certo, ó. Olha como soa. Muito boa. Vou tocar de novo mais uma vez, ó.
pode pegar aqui, por exemplo, ó. 3, 4. Tem inúmeras ideias que você pode desenvolver a partir desse pensamento. Esse pensamento é um pensamento de como a sua mente funciona, por isso que ele funciona bem, por isso que ele dá certo. Por quê? Porque você dá já ideias musicais para o teu cérebro e você foca em se tornar apto a tocar essas ideias, você fica bom nisso, para essa parte mecânica estar pronta para você fazer escolhas musicais e não tentar combinar coisas aleatórias dentro da escala, que é muito difícil. E olha, é fácil para quem já tem a linguagem olhar sob o ponto de vista da escala e entender assim, eu uso a escala para tocar, mas na verdade, quando você já tem as matrizes na sua mão, mesmo que você não se dê conta disso, parece que você está fazendo escolhas dentro da escala, mas na verdade você está acessando coisas que já foram, você já passou por ali, ou porque você tirou solos, ou porque você pegou isso com a vivência do dia a dia, entendeu? Estou falando de uma pessoa, imagina uma pessoa que tem essa linguagem. Esse foi o processo natural. Agora, se você não tem isso, se a sua linguagem não é legal, você vai tocar, esses solos não saem legais, é porque você não passou por esse caminho. Agora, se você acessar isso conscientemente do que você está fazendo e repetir, elas vão pular na tua mão. Elas vão pular na tua mão porque elas pularam na minha mão. Bom, estamos chegando ao final de mais uma aula, então deixa aqui embaixo agora. Quero te convidar a você deixar o seu comentário, deixa o seu like se você curtiu, se te ajudou. Me deixa saber como te ajudou, o que você achou, para a gente continuar essa conversa futuramente, ok? E a gente se vê numa próxima aula. Valeu!